Olá, boa tarde. Começamos agora mais um Economia em Foco e hoje nós vamos discutir as perspectivas para os investimentos no atual contexto da economia brasileira, perspectiva de mudança de governo, mercado aguardando definições maiores da política econômica que será implementada. Você pode nos acompanhar pelo YouTube ou então pelo Facebook da Jovem Pan News. Eu estou aqui do meu lado com o André Alírio, que é da Nova Futura Investimentos, e o Daniel Xavier, da DMI Group. Daniel, Alírio, boa tarde. Boa tarde, Daniel. E vamos começar falando desta semana, né, que nós tivemos uma semana mais agitada para o mercado. Queria sua avaliação primeiro em relação a esse cenário. Como é que você vê? Eu acho que houve uma mudança de comportamento do mercado. Primeiro, uma empolgação muito grande com relação à eleição, né, quando o Bolsonaro começou a despontar mesmo a liderança, era uma visão muito anti-PT. Agora, nesta semana, foi uma semana mais pesada, né? Foi uma semana mais pesada porque a gente vai precisar analisar como que vai se dar de fato essa articulação política, essa nova política vai se comportar. Então, o mercado está um pouco de olho para saber como que vai ser a execução dessas políticas que ele propõe ou que ainda vai propor. Existe uma indefinição. Então, o mercado entrou num período de espera para saber o que de fato vai acontecer com a política, né? Agora, Daniel, muita gente já esperava que houvesse esse ajuste em função de uma realidade, porque antes se trabalhava com uma expectativa e agora já se começa a trabalhar com a realidade, não é? O mercado não exagerou um pouco naquele movimento todo que nós tivemos de alta de bolsa, de queda acentuada do dólar? Olha, é natural o mercado mostrar esses movimentos, né, antes dos fatos se concretizarem, é o que a gente chama overshooting, né, ou undershooting, usando o termo de economês. Então, de fato, era um movimento que dava para se antecipar, né? E é isso que está acontecendo. Tal como o André mencionou, os preços de ativos estão mostrando uma acomodação nesses últimos dias, não somente em função dessa maior incerteza, né, do quadro efetivo da política econômica, mas também um elemento vindo lá de fora. Vale ressaltar que o mercado de trabalho norte-americano continua bastante forte e o Fed tem sinalizado uma convicção grande com continuidade de ajuste de juros. Né? E eu queria falar exatamente desse comportamento de mercado. Eu sempre chamo a atenção, e é o que a gente acompanha mais no dia a dia, é o dólar e bolsa. O dólar interessa, quando a gente pensa do ponto de vista de investimento, para quem vai viajar para o exterior. Né, quem está planejando uma viagem. E bolsa, a gente tem uma fatia ainda pequena dos investidores do país que apliquem ações. Agora, eu queria saber como é que vocês veem a questão da renda fixa, aquelas aplicações atreladas aos juros, que são as mais tradicionais do país, principalmente caderneta de poupança. Como é que você... Eu queria primeiro o André e depois o Daniel, o que vocês acham que seria melhor hoje o investidor fazer? Então, a gente viu uma valorização forte dos ativos que são indexados a IPCA+, que a gente chama, né? E IGPM+, tem pouquíssima liquidez, mas também teve uma grande valorização. E ativos pré-fixados. Esse movimento, eu acho que acompanha um pouco o que aconteceu com a Bolsa. Teve uma valorização e agora está em compasso de espera. E aí você tem... Eu acho que essa indefinição seria mais adequado o investidor entrar no pós-fixado agora. Um tesouro pós-fixado, tesouro Selic, um CDB em CDI, indexado ao CDI, ou um tesouro sem a principal, sem os cupons, né, IPCA sem os cupons. Eu acho que é um período Traduz de aí, sem moderação. os cupons. Sem os cupons é assim, que não tem, que a gente chama de principal. NTNB principal ou tesouro IPCA sem cupons, né, que tem lá no site do Tesouro Direto. Esse tipo de aplicação ela pode sofrer menos com volatilidade dos juros, né, com a alteração dos juros para cima, que a gente fala. Né? Os DIs tiveram uma acomodação e vez ou outra já está tendo uma correção até para cima, né, por conta dessas indefinições. Então, eu acredito que moderação é o tom nesse momento, então o pós-fixado é o mais adequado para a gente entrar em compasso de espera para saber o que vai acontecer de verdade. Daniel, geralmente as pessoas quando veem uma taxa pré-fixada boa, acham que vale a pena entrar nesse investimento. Taxa pré-fixada é aquela em que já está prevista a rentabilidade até o vencimento. Agora, o problema é exatamente isso, que é a garantia até o vencimento, mas se a pessoa precisar sacar antes, pode ter problemas e pode ter ajustes no caso de fundos, né? Sim, exatamente. Um dos problemas, né, de se investir no pré-fixado é exatamente você fica sujeito ao risco de mercado, né? As oscilações que ocorrem do momento que você compra até o momento que você
liquida a operação, você fica sujeito ao que o mercado precificar. Se você precisar de liquidez, se você precisar do recurso no meio do caminho, você vai estar sujeito a essas condições de mercado, né? Então é algo que tem que se ponderar. Eu acho interessante trazer para o investidor, antes dele aplicar o recurso dele, ele pensar que tipo de risco ou quanto de risco ele é capaz de suportar, né? Eu digo, tal como o André mencionou, investimentos em renda fixa, eles são mais seguros, né? Eles têm um menor risco de crédito, de calote, entretanto eles proporcionam rendimentos ainda pouco expressivos, né, se você compara com outras opções disponíveis no mercado, que seria, no caso, mercado acionário, né? Mas é importante o investidor refletir um pouco antes de aplicar a esse respeito, quanto de risco ele está disposto a tomar e por quanto tempo. Entendeu? Agora, como é que o investidor consegue identificar se é uma boa aplicação ou não em termos de remuneração? Quando ele vai pegar uma taxa pós-fixada, pré-fixada, do quanto que se parte para considerar uma aplicação boa? Assim, eu vou falar um pouquinho de alguns termos técnicos, assim, mas não é tão complicado assim para o investidor começar a acompanhar, não é? O importante é você olhar a curva de juros, que a gente chama, não é? São os vencimentos de DI para cada prazo que ele vai fazer a aplicação. Se ele vai fazer, por exemplo, uma compra de uma LTN que vai vencer em 2020... É um título do Tesouro. É um título do Tesouro. Ele tem que olhar quanto é que está os juros daquele período. Ele vai poder comprar igualzinho ou um pouquinho acima disso. Hoje está quanto, mais ou menos? Vamos supor, tem alguns vencimentos estão 9%, próximo de 10%, vamos supor. Bem acima da inflação, né? Bem acima da inflação. É uma coisa que o investidor às vezes não consegue compreender, ou quem está começando a olhar agora vai se surpreender que hoje a gente vê uma taxa básica de juros, Selic, a 6,5%, só que quando a gente vai olhar a curva de juros, ela pode estar acima ou pode estar abaixo. Nesse momento, por exemplo, os vértices mais longos estão acima. É a projeção do mercado futuro de juros. Exatamente. Prevendo já que vão ter altas de taxa básica de juros. Então vai chegar lá próximo do 12, próximo do 10. Isso num prazo maior. Num prazo maior. Então quando ele vai olhar lá uma taxa de 10% para uma LTN, vamos supor, é porque o mercado já está comportando essas altas de juros que vão ter naquele período. E a gente percebe isso até pelo relatório Focus, que é aquele relatório divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. Há bastante tempo vem a projeção para 2019 em 8%, né? Exatamente. Então isso já interfere em rentabilidade. Já interfere em rentabilidade. Então significa que naquele prazo ali ele vai ter que ter alguma coisa igual ou superior. Igual se for título público, porque é livre de risco, um investimento livre de risco. Se ele já for para debênture com o mesmo vencimento, aí ele vai ter que ter um prêmio de risco pelo fato de estar entrando numa empresa privada. Debênture é título de empresa, né? Exatamente, ou o CDB. Então, mesmo tendo cobertura do FGC, ele vai ter que ter um prêmio de risco por entrar em determinados emissores. Então, aí já vai subir do 0,5%, 1%, acima daquela taxa de juros básica que a gente já viu. Eu acho que o investidor tem de levar em conta que tem aplicações mesmo de renda fixa que tem um risco. Essa questão do prêmio. Então, você investe no título de uma instituição menor, de uma corretora que está negociando, que ela oferece taxas maiores porque ela quer captar o dinheiro. Então, tem esse prêmio de risco, né, Danilo? Sim. Além dos prêmios de risco, é importante para o investidor pessoa física fazer as continhas das taxas de administração que são cobradas. No fundo, são diversos custos de transação que também estão embutidos quando você resolve fazer o seu investimento. Então, é importante para o investidor, quando ele estiver pensando no horizonte de investimento dele, colocar esses números na conta básica dele também, né? Eu digo, além do rendimento do investimento, os custos que vão estar embutidos nessa operação. Agora, como é que fica a caderneta de poupança nessa situação toda? Porque a caderneta, ela vinha ganhando depósitos há vários meses, 7 meses consecutivos, em outubro perdeu. Não se sabe ao certo se foi uma dificuldade financeira ou se o investidor, de repente, percebeu que tem outras opções. Que sempre se fala isso, agora já faz tempo, né? Exato. Assim, a caderneta de poupança, ela vai render a nova, né? 70% do que rende a Selic. 0,70%, né? Então, assim, 0,70%. Isso daí é uma aplicação baixa, porque se você coloca no Tesouro Selic, você já está tendo uma rentabilidade bem melhor do que na poupança. Mas e o diferencial de imposto? Tem um diferencial de imposto, mas mesmo assim não compensa. Aqui eu não fiz os cálculos, mas mesmo assim não vai compensar.
E se você passa 2 anos na aplicação no Tesouro Selic, você vai ter uma tributação de 15%. É mais baixo. É mais baixo. Então você coloca 15% numa diferença de taxa ali que era 30 no início, então o fosso, vamos assim dizer, vai ser maior no final, né? Dependendo do prazo que você passa com essa aplicação. E a importância do Tesouro Selic é a seguinte, que é o ativo livre de risco no Brasil. Ou seja, ele tem como você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, o governo. Se o governo está falindo, nada na economia vai funcionar. Então, é o ativo livre de risco, você pode resgatar a qualquer momento, praticamente. E a rentabilidade é muito maior que a da poupança. Então, se você tem um investimento em poupança, salvo aqueles que você tem que ter muita agilidade para você resgatar naquele dia, naquela hora, vale a pena você colocar no Tesouro Selic, pelo menos. Porque vai ter um comportamento parecido, você não tem um risco da taxa de juros impactar no seu rendimento, né? Porque é um pós-fixado. E a rentabilidade é muito melhor do que a poupança. O Selic é a taxa básica de juros que é definida pelo Banco Central, Sim. Subindo, sobe junto a rentabilidade se a taxa for pós-fixada, não é? E você estava colocando essa questão das taxas que são cobradas, mas é importante levar em conta também tributação, o prazo que a pessoa pretende deixar o dinheiro aplicado, não é? Sim, concordo. O imposto de renda, né, como vocês mencionaram, é um dos principais impostos que incidem sobre o ganho de capital que você tem quando você faz esses investimentos. E, tradicionalmente, ele tem uma estrutura regressiva, né? Eu digo, quanto mais tempo você mantém os seus recursos aplicados, menor será essa taxa cobrada de imposto de renda. Então, também é outro elemento que o investidor ele deve cautelosamente considerar quando ele estiver fazendo as aplicações. Agora, Daniel e André, eu queria colocar uma questão que a gente falou no começo das incertezas em relação ao futuro governo. Nós tivemos algumas declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro que trouxeram dúvidas exatamente em relação ao Tesouro Direto, que depois Paulo Guedes foi muito enfático ao dizer que era um absurdo aquilo, né? Mas ele falou em renegociação da dívida, né? Da dívida interna, que tem um peso muito grande, o quanto que se paga de juros. Agora, renegociação seria renegociação exatamente dessa remuneração que vocês estão falando. Então, na prática, seria um calote, porque não é uma coisa que você negocie. Você não tem como negociar uma remuneração que é acertada, contratada, né, no momento que você faz o investimento. Aí, Paulo Guedes esclareceu que seria apenas uma forma de você conseguir reduzir a dívida e, através dessa redução, o governo resgatando títulos, pagando a dívida, conseguindo reduzir a necessidade de captar recursos no mercado, é que haveria um comprometimento menor. Mas muita gente ficou preocupada com isso. Que remete um pouco àquelas as opções dos anos 80, até os anos 80, né? Até o final dos anos 80, que você tinha títulos que, vez ou outra, mudava o indexador, etc. E aquilo ali não tinha praticamente valor nenhum, né? Por conta disso, porque você comprava um ativo e não sabia mais ou menos o que ia acontecer até o seu vencimento. Então, acredito que seja, de fato, na direção de que você, tendo maior flexibilidade de ir resgatando os ativos 90 ali, que existe uma grande... dos investidores, não é algo que vai incomodar quem está estudando alternativas de investimento. E a popularização do título do Tesouro tem muito a ver com segurança também, não é? Sim. É interessante. É interessante também, voltando a essa questão da poupança, eu concordo que, além dela não compensar hoje em dia, quando você compara com os outros investimentos de renda fixa, né, eu vejo ela... o volume aplicado na poupança ele tem uma relação muito positiva com a incerteza econômica, né? Então, eu digo, se você cruza esses indicadores de captação da poupança com um indicador de incerteza econômica, que a GV calcula, por exemplo, você vê uma relação muito positiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando os agentes econômicos sentem uma incerteza econômica um pouco maior, eles tendem a alocar recursos para a poupança, né? E essas oscilações com a redução da incerteza implicou nessa captação líquida negativa observada no mês passado. Foi uma relação outubro. Muito positiva, porque com a clareza maior do cenário eleitoral, as pessoas passaram a tomar um pouco mais de risco. Então, sai desse investimento mais conservador e com rendimentos baixos, que é a poupança, e passa a pensar em outras alternativas, né?
Outubro foi A primeira captação líquida negativa desde o início do ano. E foi o mês do primeiro e segundo turno das eleições, né? Exatamente. Que coincidiu. Eu lembro aos nossos internautas, quem quiser mandar alguma pergunta a respeito de investimentos, eu estou acompanhando aqui, conferindo a participação. Agora, eu queria falar da questão da previdência privada, né, que a gente falava daí dos riscos de resgate antecipado dos recursos que pode implicar perdas no caso de taxas pré-fixadas. Agora, num plano de previdência é quase certa essa perda, né, por causa da tributação. Exato. É importante fazer um planejamento, né, daquilo que você vai... seu perfil também, né, é importante saber o perfil do investidor, saber quanto que você vai colocar em renda variável, porque já que é uma aplicação que tem um prazo um pouco mais longo, vale a pena você colocar um percentual um pouco maior em renda variável, né? E se programar para que aquele recurso que você coloque na previdência complementar, na previdência privada complementar, aberta ou fechada até, vamos até ampliar um pouquinho nossa análise, ela seja de fato para a previdência, né? Você não tenha necessidade de resgatar no meio do caminho alguma coisa dessas aplicações, porque você vai ser bastante, né, tributado. Até 30 dias você tem incidência do IOF, que é uma incidência pesadíssima, né, que praticamente elimina qualquer tipo de rentabilidade que você tem ao longo desse período. E a partir daí você tem uma tabela de imposto de renda, dependendo da aplicação que você faça, né, que vai de 22,5% até 15%, dependendo do prazo que você vai fazer a aplicação. Mas aí o 15% é um prazo muito maior que tem que deixar aplicado. 2 anos, tem que deixar 2 anos, pelo menos 2 anos para você ter... para entrar na regressiva, né? Na regressiva. Daniel, alguma observação em relação à Previdência? O ponto principal, quando o investidor está pensando nesse tipo de investimento de Previdência, é ele ter na mente dele que são investimentos de prazos maiores, né? Então ele vai ficar por um tempo maior sem esses recursos disponíveis e que, dependendo, né, sendo o PGBL, o VGBL, tem algumas vantagens tributárias de curto prazo, tá? Que vai depender principalmente de como ele declara o imposto de renda dele. Tá? Mas eu acho que o ponto principal é esse, são investimentos com prazo longo de maturação que você tem que estar disposto a correr essa perda de liquidez momentânea. Eu falava dessa questão da Previdência, porque é normal no final do ano os bancos fazerem grandes promoções para tentar captar uma parte de recursos, por exemplo, até do 13º, porque a pessoa acaba conseguindo abater, no caso do PGBL, Exato. do imposto de renda no ano seguinte, ou mesmo ter uma restituição, porque dá para abater uma parte. Então muita gente usa essa estratégia, só que resgatando lá paga imposto do mesmo jeito. Exato. Existem também promoções que estão sendo feitas de zerar a taxa de carregamento, que é um movimento importante. Essas taxas de carregamento pesavam muito, né, na aplicação. Se você fizesse uma comparação um pouco mais longa de fundos de investimento com a mesma estratégia e de fundos de investimento em previdência complementar aberta, você via uma diferença porque a qualidade de gestão normalmente dos fundos era um pouco melhor e você colocando a taxa de carregamento nessa equação, você perdia muito. Então quem fizesse essa análise de cara preferia usar fundo de investimento ao invés de uma previdência complementar. Tá? Então dos fatores para atração do investidor para a previdência complementar é a zeragem também da taxa de carregamento que alguns bancos estão utilizando. Agora estamos zerando também a taxa em relação a títulos do Tesouro, isso por causa da entrada das fintechs no mercado, que entraram não cobrando e forçaram as outras instituições, os grandes bancos, todos deixaram de cobrar, né? Você vê um movimento fintech, mas assim, a estrutura legal dessas corretoras que são um pouco mais modernas, plataformas que a gente participa, a Nova Futura também inclui nesse bojo, né, de corretoras, elas estão se estruturando para ser mais moderno, mais ágil do que bancos. E estão zerando algumas taxas, inclusive de tesouro direto. Esse movimento, de fato, é para atração de investidores para fazer aplicações um pouco mais longas e sair dessa tradição de poupança imóvel que o Brasil tem. Essa duplinha ali
que veio até os anos 80, eu acho que a gente já tem uma certa capacidade, né, de um mercado financeiro um pouco mais tradicional, até um pouco mais consolidado, dá para o investidor optar por coisas um pouco melhores. É mais sofisticado, né? Exatamente. Porque na área imobiliária hoje o que a gente percebe é que as pessoas questionam, inclusive, se vale a pena ter um imóvel ou pagar o aluguel e investir, aplicar o dinheiro que gastaria para comprar, né? Acho que se você for analisar, não é, um fundo imobiliário hoje está dando, sem dor de cabeça, um rendimento melhor do que um aluguel de imóvel que está girando ali em torno de 0,5%. Então, tudo vale muito a pena a gente analisar essas opções de investimento. E Daniel, você acha que hoje o plano de previdência ele consegue ser competitivo em relação às outras opções de investimento, fundos de investimento em geral, ou a pessoa entrar num título direto, ela consegue gerenciar o investimento dela, a aplicação, a própria poupança, né, entre aspas, de uma forma mais rentável do que o plano de previdência? Olha, eu acho que toda a estrutura que existe por trás, né, desses planos de previdência de maior prazo, elas envolvem, né, equipes de análise técnica, os gestores, tem um conteúdo de expertise maior, né, por trás desses investimentos. O que eu quero dizer com isso? O investidor individual, por outro lado, ele pode ter também essa expertise, dependendo da área que ele atua, do que ele estudou, do interesse que ele tem de aprender, né? Então, existe essa diferença entre os dois, tá? Só que essa diferença, essa expertise maior dos fundos de previdência tradicionais, ela embute, né, taxas maiores que incidem sobre o nosso bolso, né, nosso investimento. Então, acho que essa é uma ponderação importante. Eu digo, o investidor sozinho, individual, tem condições de performar melhor? Ele tem, mas ele vai ter que ter também bastante conhecimento técnico de mercado financeiro. Né? E o castigo é maior quando você resgata antes do plano de previdência, porque o tributo incide sobre o principal, inclusive, né? Sim, sim. Existem esses critérios de tributação também que também tem que ser levados em conta. Agora, para formar uma carteira hoje mais segura, eu queria saber dos dois, aí a pessoa que tem, vamos tratar, quantia baixa, 10 mil dá para diversificar? Dá para diversificar. Dá. Hoje a gente consegue diversificar com 10 mil, porque se você inclui fundos de investimento que tem aplicação mínima até de R$100, com o Tesouro Direto que tem aplicação mínima também muito baixa, né? R$30. Dá para você fazer uma boa diversificação. Debêntures você começa com 1.000 e pouco, né? Que é um PU. Mas aí é através de corretora? Através de corretora. Dá para você diversificar sim. Ações aí vai depender se você está em lote fracionário ou não, mas de um modo geral dá para você diversificar com R$10 mil. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem pouquinho, ela fala, essa loucura pensar em investimento, que está difícil até pagar as despesas do mês. Título do Tesouro é a partir de R$30, né? Exatamente. E é até aconselhável começar com pouco, exatamente para criar essa cultura, né? Aprender um pouco mais de como funciona o mercado. E conforme o seu montante investido for subindo, você vai saber se antecipar as tendências de mercado, né? Então você ganha expertise, né, que a gente comentou anteriormente. Mas consegue entrar com 30 mesmo? Sim, o investimento mínimo para diversas aplicações no Tesouro Direto é exatamente R$30. Você vai ali no dia a dia, quantia pequena, você acompanha a oscilação disso. E para as pessoas saberem como entrar, qual o caminho que você recomenda? Isso daí seria através direto da internet, do site do Tesouro? Tesouro Direto, cadastro na corretora e fazer as transações que ele tem a intenção de fazer. Né? No Tesouro tem a lista de corretoras, né, que são associadas, ele pode fazer uma conta lá. Essa aplicação menor normalmente são títulos que têm o PU menor, né, ou seja, LTN, então um pouquinho mais longo. E título que seria? A LTN é um pré-fixado, né? Então, mas pode aplicar os R$30 de uma LTN? Pode. Pode. Mas eu aconselho, aí eu acho que deve estar em torno de, não sei qual é a aplicação mínima que está agora, mas em torno de R$200, eu acho, do Tesouro Selic. Esse é o ativo que eu acho que todo investidor deveria começar, porque é o ativo livre de risco, e é mais simples de entender o comportamento, não vai sofrer com flutuação dos juros, então eu acho que... E ele vai ganhar mais do que a poupança. Então vale muito a pena ele entrar no Tesouro Selic. Agora, vocês particularmente acham que os juros sobem mesmo no ano que vem? Já existem
analistas falando que pode ser que não, né? Então, por mais que exista a previsão de que possa subir, eu acho que a derrota do Trump na Câmara dos Deputados meio que consolidou o fato de um gradualismo na política monetária americana, né, de normalização. Esse é um ponto que poderia fazer com que nossos juros precisassem subir. O outro é ver uma definição com relação à política fiscal que vai ser adotada, como vai ser essa relação com o Congresso, para a gente confirmar, de fato, que possa distensionar esses relacionamentos, essa questão fiscal do Brasil. Se tudo isso acontecer, se a gente olhar só os fundamentos econômicos, a gente vê uma economia fraca, com desemprego ainda alto. Então, não comportaria normalmente um ciclo de aumento de juros. Eu acho que vale a pena a gente acreditar que tudo isso vai acontecer, vai se confirmar e que vão adiar ao máximo o início de um ciclo de alta de juros. Você também acha isso? Concordo, eu tenho até pensando na taxa de juros, talvez seja algo mais otimista, o 8% que o Focus está projetando, eu acredito que a tendência dele é reduzir daqui para os próximos meses. Por quê? Você pega a avaliação que o Banco Central fez, que ele trouxe na última ata, o balanço de riscos dele está menos assimétrico, né? Ele está enxergando a possibilidade do balanço de riscos para a inflação ficar favorável daqui para frente. Por quê? Porque o risco cambial que existia antes, ele sumiu. Câmbio de 4,25, 4,15, agora ele projetou nos modelos dele, o Banco Central, com 3,70. Esse câmbio de 3,70 está gerando uma trajetória cadente de inflação pelos modelos dele. Além disso, se você abre a inflação doméstica em mais detalhe, os indicadores de núcleo estão rodando em torno de 3%. Né? Esses indicadores, eles sinalizam a tendência da inflação para frente. 3% é muito baixo, né? Lembrando que a meta para o ano que vem é 4,25%. Então, a tendência, de fato, é reduzir esse prêmio de juros que existe embutido aí nas curvas futuras, né, sob o meu ponto de vista. Eu acredito que um Selic mais próximo de 7 ou até 6,5 flat seja um cenário bem razoável de se trabalhar para o ano que vem. Nós temos uma pergunta aqui de internauta, eu queria voltar até um outro assunto. A gente estava tratando a questão da tributação, em quais aplicações que incide o imposto só sobre o rendimento e em quais que incide sobre o principal. O principal é só plano de previdência. O principal é só o PGBL, se não me engano. PGBL. O VGBL é só sobre o rendimento, exato. O resto das aplicações, a tributação modal, que a gente chama, a aplicação que mais é frequente do imposto de renda é a tabela regressiva. A exceção é os 15% que tem renda variável e depois no final e para algumas aplicações específicas. Mas de quase tudo que existe que é tributado é do 22,5% até 15% acima de 2 anos. É isso. Então, é o plano de previdência mesmo, PGBL, que a pessoa tem que tomar cuidado, que é exatamente o que as pessoas vão no final do ano para escapar do imposto. Exato. Para passar a virada do ano com o dinheiro aplicado, né? Dá para explicar um pouquinho, né? Se você tem o desconto, né, do imposto de renda daquilo que você está aplicando, significa que tudo aquilo ali é um benefício que você tem. Então, na hora que você vai resgatar, vai incidir sobre tudo aquilo ali que seria um benefício que você está tendo, né, para fazer aquela aplicação. Mas então, aí se você você resgata, por exemplo, em 6 meses, cai uns 27,5. Isso aí. Isso Aí é muito pesado. É muito pesado e pega o principal. Aí você perde o dinheiro. Perde dinheiro. Não tem estratégia alguma que dê certo. Não. E nesse contexto aí de comportamento de mercado, bolsa de valores, vocês acham que ainda há margem para subir mais? Eu, em particular, eu vejo algum risco de upside, né? O risco de subir mais do que de cair, né? Entretanto, por investidor em bolsa, ele tem que estar, em primeiro lugar, disposto a correr esse risco maior, né? Esses estresses de mercado, né? Para cima ou para baixo, a bolsa ela sente mais, que ainda fixa por definição, né? E por outro lado, essa trajetória de alta da bolsa, ela está bastante relacionada com o andamento efetivo das reformas que estão sendo até o momento prometidas, tá? Então, a trajetória de conclusão dessas reformas, junto com o mundo de juros baixos, como eu mencionei, né, câmbio comportado e economia reacelerando, ainda que seja de patamar baixo, tudo isso é muito propício para investimentos em equities, para investimentos em ações, tá? Então, em termos de patamar, eu acredito que delineando com um pouco mais de firmeza o quadro para reformas, ela volta para o terreno de 90 mil
100 mil, tá? Depois de efetivadas as reformas, ela tem potencial de subir ainda mais, 110, 120 mil pontos, assim, com bastante a firmeza nessa direção. Entretanto, eu realmente acredito que o fator-chave por trás dessa trajetória seja o andamento das reformas econômicas, tá? Essa pontuação é a variação do índice Bovespa, que mede o desempenho das ações mais negociadas, e eu acho que é um ponto que o investidor sempre deve prestar atenção, que o movimento não é linear de todas as ações. Então, dependendo do que ele investe, se for num fundo, o fundo pode ter o fundo de índice, que aí acompanha de perto essa média, mas tem várias composições, né? Tem várias composições. Ele pode ter um fundo de ações ativo, que ele vai selecionar aquilo que ele acredita que vai crescer mais, vai subir mais. E dependendo de quanto ele quer superar, ele vai saber o quanto que ele vai aplicar nessas ações ou que ele vai se aproximar do índice. Ele vai ficar mais curto ou longo com relação ao índice, vai ficar mais próximo do que é o índice. Então, nem sempre vai casar direitinho com aquilo que o índice está subindo. Existe uma dispersão ali, né, das aplicações em relação a um conjunto de ações. Agora, tem uma ouvinte aqui, internauta, perguntando para cima de 20 mil reais qual a melhor aplicação para fazer. É uma pergunta bem específica. Né? Olha, eu acredito que renda fixa, se você imaginar, se você puder ficar por um prazo um pouquinho mais longo, você tem aplicações ali que beiram 120%, algumas coisas até próximo de 130% do CDI, que a gente Que é chama. próximo da Selic. Exatamente. Então, quais seriam as aplicações? CDB e letras de crédito, né, que é das financeiras, né? Sobretudo as LCs, que a gente chama, que tem boas taxas de remuneração para prazos acima de 2 anos. Compra corretora? Compra em corretora. Então vale bem a pena. Eu acredito que seja um formato de aplicação mais adequado para o momento. Mas, assim, tem pessoas que também acreditam um pouco, pode colocar um pouquinho em renda variável também, para acreditando no melhor cenário lá na frente. Mas aí seria a se confirmar, é a bolsa. Mas aí é a se confirmar. Daniel? Concordo, e o que eu sugeriria é exatamente essa última estratégia um pouco mais diversificada, né? Eu digo, manter uma parte dos seus recursos em renda fixa, né? E uma parte secundária dos recursos também em renda variável, né? Exatamente em função dessa perspectiva, talvez um pouco mais otimista que eu tenha. Então, para a Bolsa, por exemplo, como a gente mencionou agora há pouco, alguns ativos dentro da Bolsa, eles tendem a performar melhor que a própria Bolsa, né, que o próprio Ibovespa. São os ativos dos setores que têm um beta maior, né? Seria, por exemplo, construção civil ou algumas empresas de consumo. Né? O que eu quero dizer? Quando a Bolsa sobe 1%, alguns setores sobem mais que 1%. E é aí que você tem a oportunidade também de ganhar um pouco mais de dinheiro no final da aplicação. Agora, essa expectativa de desempenho melhor de Bolsa de Valores, você citou muito a questão das reformas, mas tem muita relação também com a expectativa de privatização. Nós já tivemos várias empresas estatais subindo muito e aguardando uma mudança, pelo menos de política, é o caso de Petrobras, a Eletrobras, e aí quando o governo fala alguma coisa, agora o governo é eleito, fala alguma coisa, ela pode cair também de uma vez, né? Sim, e também está relacionado com o desempenho setorial do Ibovespa, né? De fato, setores como Banco do Brasil, empresas que tenham de alguma forma uma participação, né, do setor público no seu capital, elas têm oscilado também mais ou menos de acordo com o desfecho eleitoral. E eu concordo que o que tem sido sinalizado pelo governo novo é exatamente acelerar o processo de privatizações, né, de forma genérica ou generalizada. E isso também é favorável, né, para a governança dessas empresas. Elas, de fato, têm sentido um pouco mais, né, esses aspectos eleitorais. Bom, nós estamos chegando quase ao final e eu quero saber do dólar. Mesmo não sendo investimento, mas estamos chegando no final do ano também, muita gente com férias, planejando, compra agora, compra depois, o que faz aí? Eu queria o palpite dos dois. Lembrando que o câmbio dá cada rasteira em analista, né? Muita. O câmbio... Acredito que o comportamento o fator principal, talvez, que impactaria o câmbio, ao meu ver, passando as questões eleitorais, seria a política monetária americana e
aparentemente se confirma um gradualismo na normalização de juros americanos. Então, isso ajuda o dólar a se manter mais moderado, né? No mundo e no Brasil também, né? A se confirmar uma política fiscal também responsável aqui no Brasil, isso vai fazer com que o dólar tenha um comportamento muito próximo daquilo que está girando no patamar que está hoje. Então, a volatilidade pode ainda acontecer, mas dentro desse 3,70, 3,80 ali, num range um pouquinho menor do que estava girando lá atrás. Isso a se confirmar esses dois fatores para a gente não tomar uma rasteira, né? Eu gostaria de colocar exatamente isso, Daniel, da hipótese de haver uma frustração em relação à política econômica do governo Bolsonaro, de demorar muito para definir a proposta de reforma da Previdência, não conseguir nada no Congresso, não avançar com privatização, o mercado muda de humor rapidamente, vai para um campo negativo? Sem dúvida, o mercado ele se frustraria nesse contexto e todos os preços de ativos eles passariam a reverter, a refletir essa frustração. Eu digo, eles passariam a embutir um maior prêmio de risco em função disso. Então, pensando na Bolsa, que está atualmente 85 mil pontos, num cenário sem reforma, eu vejo claramente ela voltando para uma tendência negativa na faixa de 65 mil pontos, mais ou menos. Eu acho bastante fair. Ela chegou a tradear próximo disso no período mais incerto, né, da corrida eleitoral. E a mesma coisa para o dólar, né, que está nesse patamar 3,75 aproximadamente. Ele tem, nesse contexto em que ocorre essa frustração, ele sobe mais, né, volta ali 4,30, 4,50. Rapidamente, duas perguntas. Elisângela já quer saber por que a Petrobras caiu tanto essa semana? Quem responde? A Petrobras, como a gente conversou agora há pouco, ela reflete bastante as mudanças de percepção a respeito da política econômica, né? Então, o que aconteceu no início dessa semana? Algumas declarações pouco favoráveis, mas que foram, né, posteriormente desmentidas pelo Paulo Guedes. Tá? E, secundariamente, a Petrobras ela também reflete a dinâmica do preço do petróleo. E o preço do petróleo lá fora cedeu bastante. O preço do barril está quase 60, um pouco acima de 60 dólares agora, né? E chegou a 80 num passado não muito distante. E como a política de preço da Petrobras ela está automática, então ela passa a refletir isso também, ou seja, depreciação do petróleo. E a Marta Miranda, a última pergunta aqui, ela quer saber se a LCI é uma boa aplicação. É uma boa aplicação. A LCI, a letra de crédito imobiliário, não tem imposto. E não tem imposto. Exatamente. E tem cobertura do FGC até 250 mil e por CPF até 1 milhão. É uma boa aplicação, sim. Existem poucos emissores atualmente, né? Tem pouca oferta desse tipo de ativo hoje. São poucos que ainda tem lastro, que a gente chama, né? Pelo fato de você ter poucos projetos, desses projetos vão pouca securitização, que a gente chama, e já pouco lastro para chegar no mercado. Então, quando encontra com taxas hoje boas, mas as LCs hoje, mesmo com incidência de R, acabam ultrapassando a rentabilidade das LCIs e LCAs de um modo geral. Mas podem existir alguns casos específicos que a LCI e LCA, né, que é do agronegócio também, vai ter a tributação, que não tem tributação, e ainda assim combina o fato de você ter a cobertura do FGC. Então é sim uma excelente aplicação. Perfeito, nós vamos fechando por aqui a Economia em Foco de hoje. Eu agradeço muito você que nos acompanhou até agora, agradeço a participação do André Alírio, da Nova Futura Investimentos. André, muito obrigada. Obrigado. E o Daniel Xavier, que é da DN Group. Daniel, muito obrigada também. E você pode conferir a íntegra do nosso programa, pegar os mais detalhes aí sobre as recomendações deles de investimento, ou no Facebook da Jovem Pan, isso fica disponibilizado, ou então no YouTube Economia em Foco. Até a próxima, boa tarde.